E aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix, mais uma vez falando da Band, né? Porque, segundo aí alguns colunistas, alguns sites especializados em notícias, né, de esportes, com televisão, com a mídia, aquela coisa toda, o clima na Bandeirantes esquentou com aquela troca, né, de profissionais da equipe, né, que vai cobrir os jogos, principalmente os jogos do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA 2022, que será realizado em fevereiro nos Emirados Árabes. A princípio, a Band divulgou, né, que seria o Datena, o narrador dos jogos do Palmeiras, e o Neto seria o comentarista. E aí choveram críticas nas redes sociais, principalmente no Twitter. A Band foi obrigada a fazer essa modificação. Trocou a equipe, então o Ulisses Costa vai ser o narrador dos jogos do Palmeiras, com os comentários do Edmundo e do Veloso, né, jogadores que têm identificação com o Palmeiras. Agora a questão é a seguinte, que eu quero falar no canal: será que vale a pena o cara fazer o que o Neto faz? Tudo bem, ele dá pontos de Ibope para Bandeirantes, ele dá audiência, é um cara polêmico, tem lá sua rádio também, né? A Rádio Craque Neto, que faz muito sucesso. Beleza, até aí tudo bem. Agora, você acha que o Neto não queria, pro currículo dele como comentarista, ele não é um comentarista esportivo? A não ser que ele abandone a carreira de comentarista, vire apenas um apresentador, tal, aquela coisa, né? Faz o papel lá do corintiano, ele é corintiano, né? Não sei se ele exagera ou não naquelas brincadeiras que ele faz, naquela coisa do fanatismo. Porém, para o Neto comentarista, isso é ruim, acabou sendo ruim. Quer dizer, ele perdeu a oportunidade de fazer o Mundial de Clubes no currículo dele. Já fez o Mundial do Corinthians, né? Quando o Corinthians venceu o Chelsea, tudo bem, é o time que ele torce e tal. Ele não é palmeirense, pelo contrário, né? Mostrou aí nas redes sociais no último Mundial, que aconteceu em 2021, torcendo contra, né? Mostrando um anti-palmeirense, comemorando quando o Palmeiras perdeu a disputa do terceiro lugar, o Felipe Melo perdeu a penalidade máxima. Isso aí não cai bem com a opinião pública, principalmente no caso, os torcedores do Palmeiras não gostaram disso. Por isso, né, reclamaram tanto que a Bandeirantes teve que fazer essa modificação. Então eu pergunto, vale a pena para o cara que é profissional de mídia? Eu já tenho essa coisa, né, de será que o narrador, o comentarista devem divulgar para que time torcem? Agora imagine você fazer uma festa, né, igual como o Neto faz no programa dele, repito, dá audiência, dá pontinhos importantes ali no Ibope, traz retorno financeiro para a emissora de TV, é um showman, né, o Neto. Nada contra, parabéns ao Neto, né? Foi um ótimo jogador de futebol, um excelente cobrador de faltas, começou quietinho ali, tranquilo como comentarista, virou apresentador, né? Tem programa no Band Esportes também, é uma figura hoje conhecidíssima, né? Não só como um ex-jogador, mas principalmente, né, nos últimos anos aí, como um apresentador de televisão, bacana, legal, nada contra. Mas para ele, comentarista, Neto comentarista de futebol, ele perdeu a oportunidade, né, de colocar lá na sua história, na sua biografia, no seu currículo, que ele comentou o Mundial de Clubes nos Emirados Árabes, porque o Palmeiras está lá, né? O Palmeiras está lá e ele é fanático corintiano, não tem identificação com o Palmeiras, pelo contrário, né? Toda a identificação dele com o Sport Clube Corinthians Paulista, com a torcida corintiana, então foi afastado do Mundial, perdeu essa oportunidade. Será que vale a pena nesse momento? É a pergunta que eu faço. Que muita gente questiona. Profissional de imprensa deve divulgar para qual time torce? Muitos a gente sabe, né? Vou citar alguns casos aqui, né? O saudoso Roberto Avallone, que era um palmeirense fanático. Porém, quem acompanhou a carreira do Roberto Avallone viu que quando era um jogo do Corinthians, quando era um jogo do São Paulo, se era um jogo do Santos, se era de outra equipe qualquer, da Portuguesa, sei lá, ele era imparcial nos comentários, mesmo tendo aquelas brincadeiras, meu palestra, tal, não sei o quê. Todo mundo sabia que o Avallone era palmeirense. Mas eu duvido que o torcedor corintiano, o torcedor do São Paulo, o torcedor do Santos ficaria triste, ou que o Avallone né, sofresse algum tipo de rejeição, como está acontecendo com o Neto, se ele fosse comentar um jogo do São Paulo, como ele comentou. Né? Quem não se lembra quando o Galvão Bueno deixou a Globo e foi para aquele projeto CNT, Rede OM, aquela coisa toda, né? Pelo que eu me lembro aí, ele fez aquela Libertadores, a primeira que o São Paulo ganhou, e o Avallone era o comentarista. Todo mundo sabe que ele é palmeirense, mas ele comentou o jogo do São Paulo, não vi rejeição nenhuma. Tudo bem que naquela época não tinha redes sociais. Hoje é bem diferente essa situação aí com Twitter, com Facebook e outras redes sociais, YouTube. Fica mais fácil chegar, né, para a empresa de comunicação o que o torcedor está pensando, o que o ouvinte, o que o telespectador está pensando de uma escala. Você vê a que ponto chegam as coisas. Se fosse em outros tempos, o Neto ia comentar tranquilamente esse campeonato mundial. Mas hoje, com a força das redes sociais, a emissora, no caso a Band, teve que mudar, teve que fazer essa troca. E segundo alguns colunistas, o clima esquentou, porque não é para menos, né?
Tava lá, Datena e Neto escalados, de repente muda tudo, vai o Ulisses Costa, vai o Edmundo e vai o Veloso, né? O Veloso que trabalha junto com o Neto, né? Nos donos da bola, pelo menos eu não tenho acompanhado mais os últimos dias, mas sempre trabalhou ali, né? O Veloso há muito tempo tá com o Neto ali. E aí, como é que fica essa situação? Fica aquele clima, né? Ah, puxaram o tapete porque não sei quem, porque é diretor não sei do que, vai com a cara do outro. E na realidade, pelo menos pelas informações que nós temos, o que fez a Band mudar foi a questão dos ouvintes, dos telespectadores palmeirenses, né? Que acompanham a Band, ficaram sabendo da escala da Atena e Neto para cobrir os jogos do Palmeiras no Mundial. E aí, nossa, sofreu uma rejeição incrível essa dupla, principalmente até o Neto. Apesar do Datena também ser corintiano, a Datena tá lá no programa policial, faz campeonato italiano de vez em quando, uma narração ali na Band. Agora o Neto, além de ser corintiano, o cara, né, demonstra ser um corintiano fanático, né, torceu contra o Palmeiras, é praticamente um anti-palmeirense, tem aquela coisa que eu não sei se é uma mágoa ou não é, de quando ele foi trocado pelo Ribamar, né, quando estava no time do Palmeiras, né, o Emerson Leão era o técnico do Palmeiras, não sei se tem alguma, né, que ele jogou no Palmeiras, teve uma fase que ele atuou pelo Palmeiras, até jogou bem, fez boas partidas, o Neto sempre foi um ótimo jogador desde o Guarani, cobrador de faltas, né, um exímio cobrador de faltas, um dos melhores da história do futebol, escanteios também, gols olímpicos, no escanteio do Neto, gols olímpicos que ele fez, escanteios do Neto, eu me lembro no jogo Corinthians e Mojimirim, que acho que teve, se não me falha a memória, 11 escanteios seguidos pro Corinthians, que o Neto batia, o goleiro do Palmeiras, do Mojimirim, espalmava a bola para a linha de fundo, o Neto batia do outro lado, o goleiro tirava, mandava para escanteio, algum zagueiro colocava, foram 11 escanteios seguidos no jogo Corinthians e Mojimirim, o Neto cobrando escanteios pelo Coringão. Então não há dúvidas, né? Foi um excelente jogador, um cobrador de faltas magnífico e um cara que se deu bem. Você pega os ex-jogadores, e todos os ex-jogadores, o cara que mais se deu bem nessa função, digamos assim, do jornalismo esportivo foi o Neto. Agora a pergunta que eu faço é essa, para que tanto fanatismo nessa coisa? Então nesse momento, será que o Neto tá feliz? Né? Apesar de tudo que ele tem na vida dele, né? Não estou desmerecendo nada aqui, ele tem os méritos, né? Tem a qualidade dele, né? De fazer o que ele faz, mas você acha que ele não queria estar lá no Mundial dos Emirados Árabes, acompanhando o Palmeiras? Queria, mas graças a esse fanatismo exagerado, acabou sendo substituído e aconteceu mesmo com o Datena, então Ulisses Costa, Edmundo e o Veloso, o trio que vai cobrir os jogos do Palmeiras, e a Band já definiu também que o Sérgio Maurício, né, que está fazendo grande sucesso aí na Fórmula 1, ex-Rede Globo, Sérgio Maurício vai narrar os jogos do Chelsea, né, as primeiras partidas ali do Chelsea. E acho que só a semifinal, na verdade, né? Não sei se o Chelsea faz um jogo antes, acho que só a semifinal. E depois, claro, né? Se o Palmeiras chegar à decisão, Ulisses Costa, Edmundo e Veloso são os três caras aí que vão trazer a decisão se o Palmeiras pegar o Chelsea na final. Beleza? Então eu queria colocar aqui para você que está acompanhando o canal do Fábio Fidelix, muito obrigado, as inscrições estão aumentando, as participações, as curtidas, os comentários. Continue mandando ver. Se não concorda com a minha opinião, manda ver aí, cara, não concordo, acho que você não tem razão sobre qualquer assunto, qualquer vídeo que eu gravar aqui, e pode mandar essa sugestão, quer saber sobre algum assunto, a minha opinião, quer que eu faça um vídeo falando sobre determinado assunto, de rádio, de televisão, de imprensa esportiva, de locução de FM também, que eu dou dicas aqui também, não são aulas, hein, são dicas para você que, principalmente você que está começando no rádio, ou já está aí no rádio, né, alguns toques que a gente dá aí, com a experiência que a gente tem de mais de 30 anos no rádio, desde 87. Desde 87 estou no rádio, então são praticamente, aí eu vou completar 32 anos, né, de início no rádio. Valeu, galerinha, é isso aí. Quase 9 minutos de vídeo, legal demais. Não se esqueça, ative o sininho para receber todas as notificações e faz a inscrição. Não paga absolutamente nada, é de graça. Gostou do vídeo? Faz a inscrição, clica aí e, claro, ative o sininho para receber aí as informações, né? Quando pintar um vídeo novo, você vai ficar sabendo aí, né? Na frente de todo mundo, né? Vai saber primeiro que todo mundo aí. É só ativar o sininho, beleza? Grande abraço!